Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O grupo de economistas convidado pelo PS para traçar o cenário macroeconómico para os próximos 4 anos propõe que a reversão do valor da sobretaxa do IRS e dos cortes salariais na função pública seja feita no prazo de 2 anos, metade daquilo que é sugerido pelo Governo. Os socialistas admitem ainda a redução temporária da TSU para trabalhadores, que pode descer dos 11% para os 7%. No relatório intitulado Uma década para Portugal, um cenário económico alternativo, e apresentado ontem pelo coordenador do grupo de 12 economistas, Mário Centeno, aponta-se para a eliminação gradual da sobretaxa de IRS em 2016 e 2017, com um impacto orçamental estimado de cerca de 430 milhões de euros no segundo ano de redução. Ainda também a reposição dos salários da função pública é feita em 2016 e 2017 a um ritmo de 40% ao ano. O documento agora divulgado não representa ainda um programa para o Partido Socialista. César Oliveira faz-nos companhia nesta quarta-feira para o habitual comentário. César Oliveira, obrigado desde já pela sua presença. Boa tarde. Começamos precisamente com esta notícia e também com estas medidas que ontem foram divulgadas pelo PS. Bom, esta é uma peça que, ao ver os portugueses, penso que de uma forma generalizada verão esta medida como mais uma peça de caráter eleitoral de um partido político. Outras com certeza seguirão de outros partidos. Eu vejo assim, na generalidade, até porque se verificarmos as 20 medidas que o Partido Socialista apresenta, ou que aquele grupo de economistas apresenta, há claramente aqui aquela velha máxima, como é que se podem fazer omeletes sem os ovos. Aqui claramente que se propõe medidas que vão reduzir a receita e aumentar a despesa. Portanto, isto depois não bate bem a letra com a careta. Quer dizer, se nós não tivermos dinheiro, como é que podemos pagar alguma coisa do qual dependam as receitas? Portanto, há aqui algumas questões relevantes que eu acho que poderão ser matéria de discussão, nomeadamente nos partidos políticos que se candidatarão ao novo governo que ocorrerá no final deste ano, e que se calhar vai suscitar, aliás, quero dizer, verifico que algumas medidas vão sendo implementadas, nomeadamente por esta maioria que está no governo. Estão algumas a ser implementadas, como aquela que é, digamos, a reposição de alguns cortes que foram feitos, nomeadamente nos vencimentos dos trabalhadores e nas suas pensões. Há claramente aqui, já desde algum tempo, uma forma de reduzir da parte do governo, reduzir esses cortes e ao contrário, até os repor em algumas circunstâncias. É evidente que aqui são colocadas também outras questões que nos preocupam. Eu, por exemplo, quando o Partido Socialista e este grupo de economistas propõe que eventualmente poderá haver uma redução da TSU para os trabalhadores, eu direi, é uma coisa que me preocupa. Já falámos a semana passada sobre isto e foi uma situação que já nos preocupou a semana passada, a propósito de outro tema, mas preocupou-nos, e é uma situação que eu aqui relevo. É que quando se sabe e quando o líder do maior partido da oposição sabe, e até tem sido chamado pelo atual governo, para poder discutir um programa ou medidas consonantes à sustentabilidade da segurança social, e que, naturalmente, e por questões eleitoralistas, o maior partido da oposição tem fugido, mas que se sabe e que se tem afirmado, ninguém afirma isto assim de ânimo leve, até porque é uma medida que não é eleitoralista, quando o primeiro-ministro atual diz que é preciso continuarem a fazer cortes e é preciso continuar a ter medidas que visem a sustentabilidade da segurança social. É sinal
que as que estão a ser aplicadas e não são suficientes. Aqui as que são propostas são situações, a redução da TSU é claramente uma redução naquilo que são as receitas da Segurança Social e daí a fragilização da sustentabilidade. Portanto, é uma situação, por exemplo, daqui uma das situações relevantes que me chamam a atenção e que eu tenho alguma apreensão sobre esta matéria, não é? Até porque, repare, nós não queremos, ninguém quer, nenhum português quer, seja apaniguado do Partido Socialista, seja apaniguado do PCP ou de outro partido qualquer, ou do governo, ninguém quer que daqui a uns meses, a propósito destas medidas eleitoralistas e a aplicação delas, passado depois uns meses, voltem a ficar com medidas ainda mais dramáticas que aquelas que já estamos a ser sujeitos e que, enfim, vão sendo melhoradas em função da situação mais favorável económica do país. Portanto, ninguém quer, de nenhum partido, mas isto faz perigar um pouco isso. Eu cito outro exemplo, eu também gostava, sinceramente, que fosse aplicado ou reposto o IVA na restauração dos 13% como era antigamente, até porque sabemos que a restauração movimenta uma área económica muito importante, é claramente uma peça na economia do país que contribui muito para o aumento do turismo, da divulgação de Portugal, nomeadamente da sua gastronomia. É evidente que não se pode fugir aqui aos impostos e neste momento está a ser tributado para o imposto máximo. Mas eu também gostaria que houvesse mais facilidade para os operadores da restauração. Mas se isso vai implicar uma redução da receita fiscal, como é que depois, mais essa diminuição da receita fiscal, como é que é possível depois dizer-se em simultâneo nestas medidas, e os portugueses, nós vamos reduzir escalões do IRS aos trabalhadores? Como é que isto é possível? Quer dizer, eu sei que estão a ser implementadas medidas pelo atual governo de combate à evasão fiscal. E esse é um caminho que tem já produzido, ao longo destes 2 anos últimos, tem produzido efeitos de recuperação das receitas do Estado. Mas isso é para fortalecer a economia. Não pode ser, de alguma forma, também para fragilizar aquilo que são as receitas do Estado. Ora, com todas estas medidas, são 20, a gente podia citá-las aqui uma a uma, naturalmente aquela questão do subsídio, de devolver um subsídio à função pública. Eu acho que esta já é uma atitude deste atual governo que está a tomar e que já disse que vai continuar a fazê-lo, mais repartida, se calhar que aquela que o Partido Socialista está aqui a propor, que é em 2 anos, assim mais pensões, algumas pensões, mas sinceramente é preciso ver, tudo bem, toda a gente gostará de receber rapidamente estes benefícios que foi perdendo, mas também é preciso nós sabermos se isso não vai prejudicar depois a que se receba a totalidade nos próximos anos. Portanto, eu vejo com alguma apreensão, sem paixão, estas medidas, que eu penso que isto também são trocos, porque isto depois vai acontecer, aliás, António Costa ontem dizia na sua intervenção, isto não é claramente um programa de governo, são medidas que pretendemos ou temos a intenção de aplicar na área económica, mas elas depois têm que ser intrusadas naquilo que há de ser o programa de governo. E ora, isso depois aí se vê, porque depois vão haver as várias contas a ter que ser desenvolvidas, os compromissos, nomeadamente que Portugal tem com a comunidade e com o FMI, portanto, e as contas bem feitas, e assim, afinal não se pode mexer tanto nisto, e as coisas depois no programa de governo já poderão não ser. Por isso é que eu digo, Helena, e reitero, que estas medidas que são aplicadas com este sensacionalismo todo, é, se quisermos, uma peça eleitoral, como outras, se calhar, se vão suceder de outros partidos, e que, de alguma forma, temos que lhe dar a importância que elas merecem, porque depois traduzir
introduzida num programa de governo, é que tem que ser essa matéria sujeita à apreciação dos portugueses. E também já agora gostava aqui de referir, até como exemplo, não é? Este governo, Passos Coelho, nomeadamente, quando foi eleito há 4 anos, ou cerca de 4 anos, prometia baixar os impostos. E depois não veio isso a acontecer, veio pelo contrário, veio a agravar-se os impostos. Porquê? Porque ele via de fora um painel cor-de-rosa naquilo que era o exercício do Estado, embora houvesse já o recurso ao plano de emergência, não é? Mas o que é certo é que os compromissos e os condicionalismos o obrigaram não só, não foi a aliviar, mas sim a agravar aquilo que são os rendimentos portugueses através dos seus impostos. Ora, nós não queríamos, eu não queria nada de forma nenhuma, é que isso nos venha a acontecer daqui a um ano. Quando são promessas feitas, que é tudo muito bonito, e todos nós gostamos, quem é que não gosta, que sejam devolvidas melhores rendimentos, quem é que não gosta, mas eu gosto mais, eu gostaria muito mais, era que fossem desenvolvidas medidas aqui objetivas para aquilo que é a recuperação económica de um país, através das suas produções, através dos bens transacionáveis, através daquilo que é as exportações, como sabe. Isso é que era importante, era haver aqui medidas que possibilitem a afirmação de Portugal no contexto da sua própria produção no mercado externo. E eu não vejo aqui algumas coisinhas de pormenor, até vejo aqui algumas coisas que até não são muito favoráveis em relação às empresas, como esta questão relacionada com o IRC, mas bom, acho que é matéria de, como digo, é uma peça eleitoralista que se deve dar a importância que se deve dar, mas alguns partidos da oposição já vão dizendo que isto é tudo na mesma e isto não é real e não sei o quê, acho que já comentários desde a direita à esquerda sobre estas matérias, portanto... São 20 medidas. São 20 medidas, são muitas. Que de algumas facto foram feitas por um grupo de economistas convidado pelo PS para traçar então o cenário macroeconómico para os próximos 4 anos. Pois, mas lá está, são um grupo de técnicos que, à semelhança de muitos outros, vão fazendo estudos baseados em dados que não são absolutamente reais e que não entram com todos os dados do problema. E o problema qual é? O problema é a situação de Portugal, nomeadamente com a sua dívida, que tem que liquidar, não é? Tem que honrar os seus compromissos e, por outro lado, tem que aumentar o PIB através das exportações e através das produções. Quer dizer, e isto aqui é juizado por um grupo de técnicos em função daquilo que é, vai tirar acolá e põe para ali. Por exemplo, aqui há uma medida que é apresentada como uma medida relevante, que é a tributação de mais 5%, um aumento de 5% no IRS para os rendimentos superiores a 500 mil euros. Ora, Helena, quem são, quantas, há assim tanta gente que declare, não é que não tenham o rendimento que têm, mas que declare 500 mil euros por ano às finanças para a tributação de IRS. Portanto, o que é que estes 5%, o que é que se traduz? Era preciso dizer quanto é que vocês estão a pensar em buscar aqui nesta medida, porque esta medida é claramente uma medida que é compensatória de outras que nomeadamente a baixa do IRS, os escalões do IRS, mas é preciso fazer aqui as contas, e os economistas não deram essas contas. É evidente, se calhar o documento vai ser progressivamente anunciado e dado a conhecer para nós portugueses também. Ontem já veio um pouco um debate e a gente está a ficar a perceber aqui algumas coisas. Não é tão bem assim, não é tão bem assim. É preciso ver, é preciso que se cumpra, digamos, aquilo que está há bocadinho falei, de que a sustentabilidade económica de um país é através do aumento da produção e das condições para os empresários poderem competir com o mercado concorrencial externo. Não é? Muito bem. Há pouco dizia também precisamente que estas eram medidas que de facto são medidas apenas apresentadas pelo PS, medidas que consideram ser importantes para alavancar a economia, mas que não representam o programa
do Partido Socialista. Exatamente. Eu gostava aqui também de referir, se me permite, mas só um segundo, é evidente que é de aplaudir a preocupação que os partidos políticos têm que ter, ou devem ter, naquilo que é a racionalização ou a aplicação das receitas, a aplicação de impostos tributários àqueles que mais têm para aqueles que menos têm. E isso é de aplaudir, e aliás eu penso que todos os partidos vão propor isso nos seus programas de governo. Ninguém quererá que haja pobreza, se calhar hoje já vamos falar aqui um pouco sobre isso também, mas ninguém quererá. Ora, estas medidas que são de poupança, aqui há por exemplo uma que eu digo isto devia ser um assunto corrente, de que um membro de um gabinete possa ganhar mais que o próprio Ministro da Tutela em despesas de representação e investimentos extraordinários, é ridículo. Os detentores de carros que são públicos, quando utilizam a sua viatura em seu proveito, por mercê da circunstância, da agilidade da sua profissão, e que eles não considerem isso um rendimento, devia ser considerado. Porque senhora, ou eu, utilizamos o nosso carro, sai do nosso vencimento. Porque é que esses senhores não há de sair? Tem que sair. Não está a sair, mas tem que sair. Isso é uma medida que aqui é proposta. Mas isso já devia ser uma situação corrente a aplicar na atualidade, já há muitos anos, percebe? Porque eu sei que há os funcionários públicos com cargos de direção que têm carros para se utilizar depois no seu serviço particular, até porque é difícil depois a separação de quando estão a trabalhar, quando vão para casa, é difícil. Mas há uma contabilização, há regras a impor e essas regras deveriam ser acompanhadas da tributação em sede IRS, que é um rendimento para todos os efeitos. César, é possível terminar com a austeridade ou é possível amenizar a austeridade? Olha, eu acho que é possível, não é terminar, acho que é possível amenizar a austeridade com medidas que já citámos algumas e que têm sido citadas e têm sido implementadas por o atual Governo, e é o que me apercebo, ainda não se conhece os programas do Governo dos vários partidos, mas ao que me apercebo os programas vão ser tendentes a criar condições para da redução da despesa, para aumentar a questão da atenção, da devolução ou a amenização do sacrifício dos portugueses. Porque isso é implícito, tem que ser mesmo, porque se os portugueses não tiverem melhores rendimentos, portanto, ao contrário, se forem sacrificados, então isso é que não dá mesmo, mas se não tiverem a facilitação naquilo que é as suas próprias vidas, acompanhada de melhores rendimentos, não se pode aumentar a economia. Não vale a pena estarmos aqui a chover no molhado. Portanto, para se aumentar a economia, tem que haver a possibilidade dos portugueses terem melhores condições para que animem essa economia no consumo e nas melhores condições que cada um tem, porque há pessoas que não podem comprar se calhar um sofá novo ou um móvel novo porque vão aguentando o velho, porque não têm condições. Ora, isso condiciona nomeadamente a economia ligada ao ramo do mobiliário. Portanto, e citei podia citar muitos outros em que isso acontece, até muitas vezes na própria área da restauração que aqui falamos. As pessoas já não vão tanto tomar refeições fora e já não vão tanto, nomeadamente, procurar restaurantes que não tenham aqueles menus muito magrinhos em termos de preço e depois também no próprio condimento. É preciso tudo isto, é possível se acontecer a melhoria do rendimento das famílias. Não é? E falamos agora precisamente de um outro tema que nos diz que Portugal é o país da União Europeia onde o risco de exclusão é maior. A Caritas diz que direitos dos mais novos não estão garantidos.
Ora bem, esta é uma situação... Falávamos precisamente da austeridade. Falávamos da austeridade, falávamos nomeadamente nesta possibilidade que tem que haver no aumento do poder económico ou da sustentabilidade económica. Este relatório refere a esse aspecto. Este relatório é preciso ter em conta que é baseado nos dados da Eurostat e, nomeadamente, com dados que são dados no crescimento da economia. Toda a gente sabe que Portugal está a recuperar economicamente e isso é um bom sinal, mas não podemos esquecer que este relatório focaliza um pouco isso, que lidera o risco de pobreza, naturalmente. Lidera o risco de pobreza. Precisamente também os anos de crise que Portugal tem passado e que ainda está a passar. Helena, mas está a ver, o problema é que os nossos vencimentos são os mais baixos, são dos mais baixos da Europa. Ora, isto desde logo aqui é um condimento absolutamente essencial e depois todo o resto se baseia naquilo que é o rendimento. Veja, como nós temos aqui um rendimento de 500 euros ou 505 euros que foi tão contestada pela comunidade, por esses países ricos em que pagam o triplo e o quádruplo do ordenado mínimo nacional, que é uma vergonha. Isso é uma vergonha europeia. Como é que os nossos parceiros têm o desplante de criticar ou pôr em causa aquilo que é a possibilidade de Portugal ter um ordenado mínimo superior, quando eles próprios pagam o triplo e quádruplo nos seus próprios países? Ora, e isto, os valores de subsídios à pobreza são indexados ao próprio rendimento, ao próprio exercício do que é o ordenado mínimo nacional ou da possibilidade de pagar o ordenado mínimo nacional. Portanto, esse é um aspecto que é implícito e que ninguém pode contar que Portugal descole da cauda dos países com remunerações mais baixas para o topo, quando não é acompanhada por essa recuperação económica. Se nós podíamos era substituir-nos, a Alemanha podia-nos ajudar, era vir fabricar para aqui, para Portugal, e deixar aqui os seus impostos, as máquinas que depois nos vendem para cá e que vendem para outros países e que lhes deixam bastantes lucros. Eles deviam era fazer isso, ajudar Portugal a virem para cá, instalarem-se, para deixarem ficar as suas tributações, para nós podermos ser mais iguais a eles. Enfim, é isto. Portanto, e está este risco sempre. O relatório da Caritas é um pouco em função destes dados que estão ligados e que não há nada a fazer a não ser pela via, volto a insistir, da recuperação económica, da estabilidade das empresas, do aumento da produção, do aumento das exportações, do aumento dos bens transacionáveis. Não há mais nada a fazer que não seja isto, não há hipótese. E a poupança, naturalmente. O Estado tem que poupar nas suas gorduras, e não só o Estado, as empresas também têm que poupar, as famílias também têm que poupar, naturalmente que sim. Para quê? Para criar rendimento para acudir àquelas pessoas mais vulneráveis, não é? Portugal foi o país em que mais aumentou o risco de pobreza e exclusão social em 2014, seguido precisamente da Grécia. Pois, a Grécia é um outro problema que nós temos. Nós temos a Europa e tem Portugal. A Grécia quer fazer uma coisa quase, desculpa a expressão, mas quase como o PS está aqui a querer fazer com estas medidas. Quer fazer, aumentar aquilo que é, diferenciar aquilo que é a vida dos gregos, nomeadamente nos seus rendimentos, deixar andar a questão dos impostos ou dos cumprimentos dos fiscais, deixar andar, cumprir só aquilo que foram as medidas eleitoralistas, mas com que dinheiro? Com que dinheiro? Ir buscar, eles se calhar querem fazer o que eu estava a dizer em relação à Alemanha. Aliás, já foram à Alemanha dizer, vocês têm que nos pagar um subsídio quando foi todas aquelas mortes dos gregos e nós temos que pedir estes subsídios de cada um. Querer buscar subsídios em indivíduos que morreram há umas décadas de anos atrás. Quer dizer, nós queríamos, eu só estava a pensar era que pudesse a Alemanha, por exemplo, um país rico, que viesse instalar aqui a sua indústria pesada para nós podermos aqui tirar partido disso mesmo, não é? Portanto, acho que a Grécia é sempre um problema para a Europa, vai ser sempre um problema para a Europa se não corrigir
aquilo que é o percurso. Naturalmente que não se podem, volto a referir, não podem fazer omeletes sem ovos. E, portanto, nem se pode andar. Eles têm andado, vão falar com a Rússia, vão falar com os americanos, vão falar com o primeiro-ministro francês, vão falar com todos os ministros, com os primeiros ministros e tudo isso, para ver se o quê? Só conseguir é assim, dê-nos cá dinheirinho e não nos obriguem a gente cumprir aquilo que os nossos compromissos. É o que eles estão a fazer. O primeiro-ministro e o ministro das Finanças é o que tem estado a fazer para esse mundo fora. Mas o que é certo é que tem acontecido, isto não é possível. Os russos não têm para dar, os americanos também não têm para dar, a Europa também não tem para dar. As pessoas têm é que cumprir, naturalmente. E isso é a nós estarmos à frente da Grécia um ponto, não é nada animador. Não. César, terminamos então com este tema da exclusão social e do risco de pobreza em Portugal. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. O recurso para tribunais é uma possibilidade, já que de acordo com o Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, aquilo a que chama de gestão ruinosa da TAP está a ser alvo de uma investigação. Manuel Santos Cardoso revela ao Diário Económico que está em curso uma investigação judicial à gestão da TAP. O dirigente sindical não aceita que tanto o Governo como a administração da empresa acusem a greve e o sindicato da destruição da transportadora aérea portuguesa. No entender do dirigente sindical, as empresas não entram em falência por ação dos trabalhadores, mas por atos ou omissões dos gestores. Em relação aos motivos para a greve, o presidente do Sindicato dos Pilotos desmente o argumento do Governo de que os pilotos aceitaram abdicar dos 20% de participação na privatização da empresa. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de muita nebulosidade por nuvens altas. A partir do final da tarde, nas regiões norte e centro, o céu tornar-se-á geralmente muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 8 graus e uma máxima de 20. Em Lisboa, a mínima será de 11 graus e a máxima de 23. E em Faro, a mínima será de 13 graus e a máxima de 22. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.